Oi, gente, boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela presença aqui, em nome do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento de São Paulo. Eu sou Caísa, eu estou aqui na vice-presidência do Instituto, né, junto com o Vitor Próspero, que está ali na copresidência comigo, a Raquel. Vem aqui. Raquel, gente, presidente do Instituto de Arquitetos do Departamento de São Paulo. Vitor Próspero está ali, né? Vitor também, junto com a Amália, que vocês vão saber daqui a pouco, que organizaram isso aqui para a gente, né? Essa roda aqui para a gente, em nome do IAB, em nome do samba e em nome da cidade. Eu apresento uma pessoa mais ligeira do que eu para falar sobre esse assunto. Essa pessoa é a Francine, para abrir a mesa. Francine Moura é arquiteta, diretora adjunta de cultura aqui do Instituto, sambista, expógrafa, cenógrafa, diretora de arte, carnavalesca, do Bloco Afroafirmativo Ilu Inã e artista pesquisadora do Núcleo de Estudos de Corporeidades Negras. A palavra é mais que sua. Olá, boa tarde. Laroie. Peço licença e a bênção aos meus mais velhos, a quem veio antes de mim, para eu estar aqui agora, aqui. E peço licença também aos meus mais novos. A gente está abrindo agora a mesa Samba e Cidade, Conflitos Territoriais, Apagamento e Resistência. Os territórios negros são parte essencial da formação das cidades brasileiras, e São Paulo não seria diferente. Bairros como Liberdade, Bexiga, Casa Verde, Campo Limpo e tantos outros foram formados a partir de ocupações, principalmente da população negra, desde o período colonial até os movimentos migratórios já na República. São lugares de resistência, criação, construção de redes e produção de conhecimento, cuja cultura e materialidade se relaciona diretamente aos processos afrodiaspóricos. Nesse evento, o IAB convida agentes de pesquisa e ação para um debate sobre os territórios negros de São Paulo, a partir de uma de suas características mais marcantes, o samba. Seja nas rodas, que vai acontecer daqui a pouco, ou nas escolas e agremiações. O evento propõe discutir também os processos de deslocamento, expulsão, apagamento, porque passam muitos desses grupos e manifestações culturais, como resultado tanto de planos políticos quanto de interesses privados, da construção de infraestruturas às ondas de valorização imobiliária. Tais interações e conflitos não só fazem parte da construção histórica da cidade, mas são também processos em avanço exponencial atualmente. Eu preciso dizer uma coisa muito importante, que eu, enquanto sambista e enquanto arquiteta negra, estou muito feliz da gente estar aqui com a nossa casa cheia para poder discutir samba e cidade. Trazer o samba aqui para essa mesa, para essa casa, para essa instituição que tem 80 anos, é, no mínimo, transgressor, mas que eu acho que precisa ser naturalizado. O samba precisa estar aqui o tempo inteiro, vivo, nas nossas discussões. A ideia é a gente poder refletir sobre a cidade, mas sobre a lente do samba, com a lente do samba. E, no caso, o samba enquanto visão de mundo, enquanto cosmovisão ou cosmopercepção, enquanto modo de se viver, modo de se existir. Enfim, para encerrar,
eu trago aqui outros 2 valores. O primeiro, que é o chão, a terra, o solo, o território. Isso é um grande valor para os sambistas, para quem é da cultura do samba. E um outro valor que eu aprendo diariamente com as escolas de samba, que é a negociação, que é o poder da negociação. As escolas de samba estão o tempo inteiro negociando, seja com a cidade, com o poder público, com quem precisar. A escola de samba está sempre negociando. E está sempre disposta a negociar, a conversar, a dialogar, acredito. Enfim, eu acho que é isso. Eu vou apresentar, então, os nossos convidados. Vou começar com a Claudinha, com a Cláudia Alexandre. Ela é jornalista, doutora, mestre em Ciências da Religião, pela PUC São Paulo, pesquisadora de tradições e cultura afro-brasileira, sambas e escolas de samba. Autora do livro Orixá do Terreiro Sagrado do Samba, Exu e Ogum, do Candomblé da Vai-Vai. Nosso segundo convidado, o Glelson Pinheiro, é pesquisador do Laboratório Cultura, Cidade e Diáspora, Lab Dias, da FAUSP, doutorando da FAUSP, professor da Escola da Cidade, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e carnavalesco de escolas de samba. Nosso terceiro convidado, Bruno Baronetti, professor e pesquisador da cultura popular brasileira, graduado em História pela USP, bacharelado e licenciatura, especialista em História da Arte pela FAAP, mestre e doutor em História Social pela USP. Diretor do CEMJ, Centro de Estudos e Memória da Juventude, integra o quadro de jurados da UESP. É autor dos livros Transformações na Cidade, Histórias das Escolas de Samba da cidade de São Paulo, e O Cardeal do Samba, Memórias do seu Carlão do Peruche. Nosso quarto convidado é o Tadeu Caçula, Tadeu Augusto Mateus, sambista, sociólogo, mestre e doutorando em mudança social e participação política, membro do grupo de estudos latino-americanos sobre cultura e comunicação, CELAC-USP, membro do curso de estudos Griot de Culturas Populares e Educação da Universidade Federal da Bahia, UFBA, coordenador executivo da Uniafro, Universidade Livre de Sociologia e Comunicação Afro-Brasileira, autor do livro Casa Verde, Uma Pequena África Paulistana e autor convidado na obra Cultura Política nas Periferias, Estratégias de Resistência. E, enfim, agora sim, para finalizar, vou apresentar aqui a nossa mediadora, e agora sim vamos começar a nossa mesa, a nossa querida Amália dos Santos. Ela é nossa diretora de formação e difusão do IAB São Paulo, professora da Escola da Cidade e coordenadora do curso de pós-graduação Cidades em Disputa, Pesquisa, História e Processos Sociais. Boa mesa, gente. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Antes de começar oficialmente, eu queria fazer 2 agradecimentos. Um para o Vitor Próspero, que está em algum lugar aí escondido, que é o idealizador original desse evento e gentilmente me convidou para ajudar na organização. E esse é o carro-chefe para o segundo agradecimento, que é para essa mesa maravilhosa, que em plena uma quinta-feira de carnaval rolando pela cidade inteira, todo mundo aqui teria outros compromissos nesse momento, incluindo ensaios, mas topou estar aqui, além de trouxe, né, um monte de queridos e queridas para virem participar junto com a gente. Então, muitos agradecimentos a vocês pela disponibilidade. A gente vai começar, então, com as falas aqui. Houve uma negociação, viu, Francine, entre a mesa, e vamos fazer a fala exatamente aqui na sequência. E, no final, a gente abre para debates, conversas, comentários.
E relembrando o recado que Caísa deu, né? A gente vai, em breve, começar a venda de cerveja ali com delicadeza, gente, no meio do debate. E a gente encerra depois com essa roda de samba que está aqui já prontinha para começar. Tá certo? Então, passo a palavra agora para começar com o Glelson. E é isso. Boa mesa para a gente. Oi. Boa tarde. Eu quero dizer que estou imensamente feliz. Compartilho das palavras da Francine e estou muito feliz pelo samba estar ocupando esse espaço nesse momento e também por encontrar, poder fazer parte dessa mesa com pessoas que eu admiro e sigo, né, para usar um termo antigo e um termo moderno, mas pessoas que eu acompanho e que eu admiro muito. Então, eu estou enrolando aqui porque eu nem tenho tanta coisa para falar comparada com essas pessoas. E, além dessas pessoas que estão na mesa, também algumas pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer nessa trajetória de pesquisas no samba, que também estão aqui presentes e que eu fico muito feliz de encontrar e reencontrar. Eu peço desculpas também, porque eu vou ler aqui algumas questões que eu queria colocar de início relacionadas a esse tema, que é justamente como eu acho que eu defino o meu recorte de pesquisa, samba e cidade. Porque eu tive uma trajetória também que eu ingressei, antes de ingressar no curso de graduação em arquitetura, ingressei numa escola de samba. Então, a minha formação de arquiteto ela era uma formação paralela a essa formação no samba. Então, esse foi um termo que hoje eu posso dizer que eu fui construindo ao longo dessa... Estou construindo ainda ao longo da minha formação, que é relacionar samba e cidade. Bom, as questões que eu gostaria de colocar, as primeiras são questões que eu tratei na minha pesquisa de mestrado, com o título Raça, Cultura e Disputa Territorial, o caso do Príncipe. E depois, as que eu estou tratando atualmente na minha pesquisa sobre a construção do sambódromo e os locais de desfile na cidade de São Paulo. Então, a primeira questão é que a história do Príncipe Negro, originalmente da Vila Prudente, é um caso típico da expulsão da população negra para as periferias progressivamente, para as periferias mais distantes progressivamente, conforme a metrópole se expande. Naquele caso, a construção da Avenida Professor Luiz Inácio de Anhaya Mello foi determinante para que moradores negros perdessem a moradia e não tivessem condições de permanecer naquela região. A segunda questão é que também o caso do Príncipe Negro, da Vila Prudente, eu estou sempre falando aqui o Príncipe Negro da Vila Prudente, porque hoje o Príncipe Negro é uma escola que existe ainda, mas ela mudou de bairro e hoje é o Príncipe Negro da cidade de Tiradentes. Então, o caso do Príncipe Negro também é um exemplo de relação entre periferização da população negra e a dificuldade de manutenção de suas agremiações nas primeiras divisões do Carnaval paulistano. Essa questão também aparece, que eu desenvolvi no mestrado, também aparece no capítulo no capítulo intitulado As Escolas de Samba Negras da Periferia e a Hierarquia do Carnaval Paulistano, Difíceis Acessos, que está numa coletânea também, uma publicação do Lab Dias, do qual eu faço parte, que chama também, coincidentemente, Samba e Cidade, de 2021. Uma terceira questão é que a história do Príncipe Negro também
é uma possibilidade de questionamento da ideia de território negro como tem sido tratada pela bibliografia, no caso de São Paulo, mais tradicionalmente. Mas do ponto de vista da demarcação de uma área ou da determinação de um enclave, do que de outras interpretações possíveis do conceito de espaço, como significado, simbologia, relação espaço-tempo, espaço de tempo de eventos e etc. Essa delimitação cartográfica, ao meu ver, por vezes acaba por reforçar a invisibilização da participação dos negros na constituição de toda a metrópole, e não só circunscrita ao que a bibliografia reconhece como território negro, e as periferias. Por fim, um pouco também a partir desse questionamento dessa interpretação de território negro mais difundida, que é focada na localização das agremiações, eu parti atualmente para a análise do evento que é produzido, né, pelas agremiações, que é o desfile propriamente dito, né, o desfile das escolas de samba. Eu estou pesquisando a construção do sambódromo, do AMB e, consequentemente, os locais de desfile na cidade antes da construção do sambódromo. Então, uma questão que eu acho que é interessante de observar é que, quando as agremiações negras desfilavam pelas ruas do centro da cidade, na Avenida São João ou no Vale do Anhangabaú, enfim, nos logradouros simbólicos da cidade, tínhamos toda a cidade, a metrópole, como território negro. Esse território pode ser melhor percebido do ponto de vista simbólico, do imaginário, e hoje até da memória. E com isso eu encerro a minha fala, para que a gente possa conversar sobre essas questões. Obrigado. Bom, boa tarde a todos, todas e todes, a todas, todes e todos, corrigindo, né? É uma alegria estar aqui, é uma alegria para mim sempre falar de carnaval a partir da minha ancestralidade. É a ela que eu peço licença também para estar aqui entre vocês, para a gente compartilhar um pouco, não só da minha vivência, né, mas também de dados e informações que são urgentes para mim, enquanto pesquisadora negra, enquanto jornalista, que se formou cobrindo o carnaval das escolas de samba em São Paulo, que viu nesse território um espaço também para manifestação da militância que está dentro de mim, de reconhecer uma resistência política, uma resistência histórica que está bem longe dos livros escolares e do que deveríamos conhecer sobre a verdadeira história da cidade de São Paulo, que é uma história negra também. Eu queria agradecer ao Vitor pelo convite, a Francine, a Amália pelo carinho, né, por nos acolher aqui para falar de samba e a partir de um patrimônio negro. Como a Francine falou, eu sou jornalista, sou radialista, sou pesquisadora de culturas e tradições de matrizes africanas. Meu interesse é o entrelaçamento entre as religiosidades de matrizes africanas e as manifestações de festa. É o que me leva a mergulhar na comunidade do samba, da escola de samba Vai Vai, que é a escola de samba, hoje, que a gente considera a escola de samba agremiação carnavalesca mais negra da cidade. E aí eu explico porque eu digo que ela é a mais negra da cidade, é pela trajetória que ela tem, pela longevidade e, principalmente, por ela se localizar num território em que nós chamamos de um território negro, que está em disputa, por isso que eu pus ali Bexiga, território negro em disputa, mas também eu considero ela a escola de samba mais negra pelo contingente
pela história que ela guarda, que ela tem guardado desde o final da década de 20, e hoje, o que é muito caro para nós, o caçula, que foi dirigente de escola de samba, sabe, mas que está na mão de pessoas negras. Então, a minha pesquisa mostra isso. Eu estou aqui bem atrevida, deixando o livro em destaque, mas esse livro é o resultado de uma pesquisa de muitos anos nas escolas de samba, mas de um destaque que eu dei quando eu vou para a academia, para a ciência da religião, para discutir, principalmente, exclusivamente, esse entrelaçamento, esse contínuo da ancestralidade dentro desses territórios negros, e eu escolhi a escola de samba. Esse livro é o resultado do mestrado, e hoje ele ganha cada vez mais importância para mim, enquanto pesquisadora, enquanto uma mulher negra do samba, porque ele está registrando histórias que estão sendo apagadas, né? Ela está registrando uma história que, se vocês lerem as páginas desse livro e forem visitar o Bexiga, vai ficar só nesse registro, porque não existe mais o lugar que por tanto tempo eu trabalhei como repórter, cobrindo o Carnaval de São Paulo, e como eu também mergulhei para fazer minha pesquisa de especialização e de mestrado. O território da Vai-Vai, o espaço conquistado pelo sambista, o lugar em que a Vai-Vai preservava, inclusive, as memórias de um quilombo, que é apagado pela história da própria cidade, não existe mais. Então, são duas urgências que eu trago aqui para a gente debater e pensar a cidade, os territórios negros que estão sendo apagados, desprezados, desmontados pelo racismo sistêmico, e que tira covardemente a possibilidade da gente lutar por ele, né? Eu digo isso porque quando eu faço parte também do movimento Mobiliza Saracura Vai-Vai, e quando a gente começa a falar sobre essa urgência, que é a chegada do metrô no Bexiga, e a gente já começa dizendo que a gente não está falando sobre a tecnologia, o avanço, a transformação do bairro a partir do metrô, da mobilidade, do transporte coletivo na cidade. A gente está dizendo que um projeto do metrô foi pensado para passar por cima de um patrimônio negro, de um território negro, desprezando as histórias, as memórias que estão ali. Então, tem duas urgências quando a gente vai falar desse metrô que está chegando no Bexiga. A primeira urgência é apagar de vez a história do quilombo Saracura, que a gente não acessa na própria história oficial e memória oficial de São Paulo. A segunda urgência é que o metrô foi projetado em cima de um patrimônio histórico da cidade, que é a escola de samba Vai-Vai, e a história que ela guardava e preservava do próprio quilombo do passado. O movimento discute muito como o racismo patrimonial, o racismo e o patrimônio, ele opera, né? Pensar que foi feito um projeto de mobilidade passando por cima de um patrimônio negro da cidade de São Paulo, soterrando uma história negra. É isso que está acontecendo hoje. Essa é a primeira urgência que eu queria destacar, e também as consequências, né? E as vitórias que esse movimento de denúncia do que está acontecendo ali, não só contra o patrimônio negro, que é a memória do Bexiga, que guarda parte da história, inclusive da população negra na cidade, mas também o deslocamento ou desalojamento dos sambistas da quadra da Escola de Samba Vai-Vai. Os sambistas estiveram por ali por 50 anos, guardando a história, e, como eu disse, uma das escolas de samba mais negras da história, no centro da cidade. É lógico que é ameaçador para o sistema que pensa o progresso passando por cima da própria história, da própria cultura. Eu vou usar algumas imagens para a gente falar sobre os dados que eu trouxe. Eu não vou ser tão sucinta quanto o Gleuson. O Gleuson, ele acabou dando para mim um pouquinho do tempinho dele, né? A gente tinha 15 minutos, e eu não sou boba nem nada, eu vou ocupar, e se eu ultrapassar, vocês, por favor, me avisem. Mas, como eu disse, eu começo no universo das escolas de samba. Eu acho que desde sempre eu nasci numa família de sambistas. Na minha casa tinha um mini terreiro de samba e um mini terreiro de culto aos orixás. Então, eu sou do samba e da macumba desde sempre.
me formo em comunicação no final da década de 80 e meu primeiro emprego é numa emissora de rádio e para um programa de samba. Então, eu tive pouca sorte, e eu digo que não foi sorte, foi Exu, né? Então, meu primeiro emprego como jornalista foi como repórter desse programa de samba, que era apresentado por Evaristo de Carvalho, que tem tudo a ver com a história da oficialização do Carnaval das Escolas de Samba de São Paulo. Então, eu circulei não só nesse território negro, ali da Bela Vista, que era bem próximo à emissora, à Rádio Gazeta, bem próximo da Paulista, olhando esse quadrilátero negro, mas como também fui para as periferias, conhecer todos os territórios e os grandes presidentes negros, porque o São Paulo já teve um carnaval negro, e eu, graças a Deus, e a Exu também, que me traz esse presente com o mestrado, eu pude conhecer a velha guarda, eu pude conhecer a história do samba, a ocupação da cidade, a disputa, as violências do sistema contra os sambistas, as violências racistas contra os sambistas, ouvindo o próprio sambista e presenciando as lutas e resistências, os choros, os risos, as alegrias e, principalmente, na maioria das vezes, muita violência do sistema do poder público contra esses sambistas. Vamos lá, então, é por isso que eu chego a essas imagens que estão aí. A primeira imagem, onde vocês veem um mapa que mostra um pedacinho desse território negro do Bexiga, eu destaquei essas 3 ruas, que são essas 3 setas, que, na verdade, eu digo que é o tridente de Exu, que é um achado da pesquisa, que, no final da minha pesquisa, ali na Vai-Vai, falando sobre o entrelaçamento da religiosidade, porque, além de tudo, a Escola de Samba Vai-Vai é uma escola também que preserva as matrizes africanas e que cultua orixás dentro do espaço, cultuava dentro desse espaço em que ela foi desalojada. E, estudando esse espaço, no final da pesquisa, quando eu faço o levantamento das imagens para publicar na dissertação, eu peço para ampliar o local onde está a sede da Vai-Vai, e aí eu me deparo com o tridente, que é o símbolo do Exu, que é o orixá patrono, né, da escola de samba. O principal orixá de proteção e devoção dos sambistas da Vai-Vai é o Exu, e dizemos que o segundo é o Ogum. Os primeiros assentamentos que foram feitos nesse terreno, na Rua São Vicente, 276, na Bela Vista, foram para o orixá Exu. Exu é o orixá da precedência, é o mensageiro, é ele que ajuda no movimento, na comunicação, e é a ele, né, que foi dado o terreno em que a escola de samba foi instalada. Então, esse achado me dá a dimensão espiritual, né, do valor civilizatório da ancestralidade, né, que está dentro dessa comunidade e que marca esse território onde a escola de samba está. Ali do lado está a figura de Exu e de Ogum, que é a capa do livro que chama Orixás no Terreiro Sagrado do Samba, Exu e Ogum no Candomblé da Vai-Vai. Aqui eu trago 3 imagens que são bem simbólicas do que está acontecendo hoje ali naquele local. A primeira imagem é a imagem já da obra do metrô em andamento. Essa obra começa em 2021 e já no final de 2020 já se sabia, com a pesquisa da Companhia do Metrô, que ali havia vestígios arqueológicos. A gente soube em abril de 2022, mas a empresa já trabalhava com esse dado antes. Nessa primeira foto, esse quadrado amarelo é onde é a dimensão de toda a obra, e aí eu volto e risco nesse mapa exatamente o tridente de Exu. A obra está exatamente em cima de onde a escola de samba fez os primeiros assentamentos para o orixá. A segunda foto mostra o Mobiliza Saracura Vai-Vai, que é um movimento que é formado a partir dessa provocação, dessa indignação de ter essa obra em cima, no núcleo do quilombo, do antigo quilombo Saracura, apagando um pouco mais a história,
no endereço onde funcionou a Escola de Samba Vai-Vai, desde 1972, a Escola de Samba Vai-Vai estava ali, na encruzilhada de Exu, e um dado que a gente que mobiliza mais esse movimento é porque foram identificados vestígios arqueológicos de alta relevância. A empresa de arqueologia identificou, colocou na categoria de alta relevância, notificou o IPHAN, que notificou a empresa, e o IPHAN autorizou a continuidade das obras. Para nossa indignação, as obras nesse sítio arqueológico continuam. O que o movimento pede? O movimento pede, no primeiro momento, a paralisação das obras, porque a extensão desse sítio arqueológico nós consideramos muito pequena, para que a obra continue a revelia, enquanto continuam pesquisas nesse pedaço, nesse diâmetro em que foram achados os vestígios. Num segundo momento, a gente quer que as pesquisas avancem para que a gente possa saber se há ou não ligação, e a gente acredita que sim, com as experiências e vivências de uma população de quilombo, do antigo quilombo ali. Tem ainda a questão da nomeação da estação. O projeto da linha Uni, a linha 6, laranja do metrô, diz que essa futura estação se chamará Saracura 14 bis. E pela destruição e apagamento e soterramento da história da Escola de Samba Vai-Vai, o movimento pede que seja estação Saracura Vai-Vai. O que acontece é que, e além disso, logicamente, um memorial onde a gente possa ter acesso a esses vestígios arqueológicos baseado num projeto de educação patrimonial, para que a gente possa entregar isso para a sociedade, para a comunidade, inclusive moradores antigos, famílias que viveram a história da Escola de Samba Vai-Vai e a história do quilombo na memória. Quanto tempo eu tenho ainda? Tá bom. E aí, a segunda foto, ela mostra a primeira mobilização pública que o Saracura Vai-Vai fez. No dia 2 de julho do ano passado, nós saímos pelas ruas da cidade já para alertar a questão da urgência que estava acontecendo ali naquele local. E aí nós fizemos a primeira mobilização. Esse movimento é um movimento de muita força, que tem empoderado essa resistência, essa luta. Nós temos conseguido espaço na mídia, a gente tem conseguido estar em eventos como esse, onde a gente sensibiliza sobre uma história que tá muito além de dizer que foram encontrados vestígios arqueológicos ali. A gente quer ter pertença desses vestígios encontrados. A gente quer que essa história pertença ao povo negro primeiro, ao povo da cidade e da história do patrimônio negro no Brasil. Essa última foto, que ela está aí na horizontal, é a foto da situação que ficou no dia 7 de fevereiro, depois que teve aquela grande chuva aqui na cidade, a situação que ficou o canteiro de obras, né? Esse canteiro de obras onde eu marco como a encruzilhada de Exu, esse canteiro de obras onde por 50 anos ficou a Vai-Vai, esse canteiro de obras onde foram encontrados vestígios arqueológicos. O IPHAN insistiu na continuidade da obra, insistiu nas escavações para dar mais profundidade, para encontrar mais vestígios, inclusive, para seguir essas pesquisas. Ele insistiu. Nós, do movimento, avisamos, primeiro, que a gente precisava ter o retorno às nossas reivindicações. A gente avisou que, com as chuvas, poderia ocorrer alagamento, que não era o melhor momento de seguir com as obras. Não fomos ouvidos. Eles fizeram a construção das barragens para continuar a escavação. Veio a chuva, se eu não me engano, numa segunda-feira que também é uma segunda-feira de Exu, alagou todo o canteiro de obras, alagou toda aquela região, a força das águas destruiu, jogou todo o muro de construção para a sequência das obras, espalhou para a rua toda. A partir daí,
o movimento não teve dúvida, o movimento entrou com uma ação na Justiça para a paralisação imediata da obra, para que a gente tenha a intervenção do Estado e que um arqueólogo da União faça essa pesquisa complementar e nos assegure tudo o que a gente precisa sobre a não destruição desse patrimônio, e o IPHAN de posse, logicamente, antecipada pela mídia da ação que nós entraríamos, e entramos, e sem condições de continuar a obra, né? Então, existem duas questões aí. O IPHAN oficializou a suspensão da obra. Então, a obra está suspensa até que haja condições para reconstruir o muro para a sequência das escavações, à revelia, logicamente, das nossas reivindicações, que é a paralisação da obra, um tratamento digno e adequado àquele patrimônio, à nossa memória, a memória da cidade, a memória do samba da Vai-Vai e do antigo Quilombo do Saracura. Quando a gente pesquisa o Quilombo do Saracura, como eu disse, a gente percebe a intenção e o esforço sistêmico de apagar a história de um quilombo no centro da cidade. A gente não acessa registros adequados de pesquisa. Eu trouxe até um texto que eu tenho usado mais, porque fala especificamente desse antigo quilombo, mas ainda é muito pouco. A gente não tem estudos aprofundados de interesse, o que muito nos surpreende, para dizer o mínimo. Vamos lá. A Amália vai me dizendo, tá bom? Então, eu tenho aqui 4 reflexões, né, que eu digo, que podem ajudar depois a gente conversar e, logicamente, dialogar mais, ou até para a gente pensar um pouco sobre essa questão que eu trago sobre o quilombo da Saracura e sobre o desaparecimento da sede da Vai-Vai ali. Eu digo que a gente pode pensar nessa escassez proposital de dados e registros do Quilombo do Saracura, mas também esse desprezo por uma história da Vai-Vai, a partir de pensar que aquele local onde estava a escola de samba Vai-Vai é o marco das memórias do antigo Quilombo do Saracura, repleto de narrativas sobre experiências negras, onde por 50 anos funcionava a escola de samba Vai-Vai, uma das mais antigas e mais negras agremiações da cidade, que mantém cultos aos orixás Exu e Ogum. Eu incluo toda a representatividade de Exu e a discussão sobre o valor civilizatório, que é a ancestralidade. O Alessandro Lopes Lima, que é o que faz um artigo sobre o Quilombo do Saracura, ele fez agora em 2020, quando ele vai falar sobre essa atitude, né, essa violência de tentar apagar no mapa da cidade de São Paulo os traços desse quadrilátero negro, dessas ruas onde ficava o antigo quilombo, ele diz o seguinte: compreendo que toda a cartografia é ideológica, uma construção do cartógrafo. Consideramos que questões raciais distorcem esses mapas antigos, escondendo os espaços informais que não se inscreviam na ordem imposta pelas elites econômicas. Então, aqui, ele vai explicar por que a gente, por tanto tempo, não percebeu no mapa da cidade de São Paulo uma marcação de que ali havia, ou esteve, funcionou, viveram pessoas no Quilombo Saracura. O Muniz Sodré, sobre território, ele vai dizer o seguinte: o território nos revela a história do meio urbano através dos seus habitantes e de como estes ordenaram suas relações com a terra, a água, o cosmo e com outros humanos. O território é um espaço exclusivo e organizado para as trocas comunitárias necessárias à identidade dos grupos. E, por fim, a professora Raquel Ronick vai dizer que, em todo o Brasil, o território negro será marcado pela perseguição da sociedade colonial. Através da discriminação e do racismo, quase sempre se buscou não reconhecer esses lugares históricos. Tenho 5 minutos e vamos ver o que eu consigo passar. Bom, aqui é o que reafirma, né, essa tentativa de apagamento
dos arruamentos, né, que se seguiram depois da existência do quilombo. Ali, aqui, à direita, vocês têm o mapa de 1930, o mapa digitalizado de 1930, onde a gente pode ver aí essa marca vermelha, é exatamente o que a gente vai chamar de quadrilátero negro do Bexiga. Eu queria chamar a atenção para a rua Lourenço Granato, que, para mim, é a parte do meio do tridente do Exu, que é essa parte laranja, que dá para ver melhor no mapa do outro lado, que é de 2019. Mas, em 1930, a gente vai ter a rua Lourenço Granato, ela fragmentada. Ela parece só um pedacinho laranja ali, saindo da Marques Leão, onde a gente vai ter a passagem do Grande Saracura. A Lourenço Granato ela é tão importante porque ela era a passagem das vivências do quilombo, dos aquilombados dali, que saíam da ponta da Marques Leão e desciam. A Marques Leão, deixa eu falar para vocês, essa daqui, vamos olhar o mapa de 2019, que tá mais visível, e é o atual. A Almirante Marques Leão é essa vermelha, que atravessa e vai dar lá na ponta verde, que é a Rua São Vicente. Esse círculo pequenininho, nesse segundo mapa, é exatamente na sede da Vai-Vai. Ali, em 2019, a gente já podia ver o traçado de um tridente que vai bater a base lá na 9 de julho, para quem conhece, logicamente, a região do Bexiga. Então, a gente tem a Rua Rocha, que é essa vermelha. Na Rua Rocha, em 1990, é onde... Desculpa. Em 1972 é onde havia onde teve os primeiros encontros numa casa ali no Bexiga para pensar a agremiação carnavalesca. O traço azul é a Rua Cardeal Leme e a Lourenço Granato é que desaparece de um mapa e de outro, né? Porque ela simplesmente marcava o acesso que o quilombo tinha durante as experiências ali entre o século XVIII e século XIX. Eu acho que já posso encerrar, né? E era mais para marcar aonde estavam as vivências e aonde estava a escola de samba Vai-Vai. Não por coincidência, porque eu trabalho a dimensão espiritual, a escola de samba Vai-Vai ela estava no núcleo onde, no século XVIII, aconteceram as experiências do quilombo Saracura, que a história tenta apagar, e hoje a Vai-Vai, que preservava, né, que era como se fosse guardiã com a sua devoção a Exu, aos orixás e as práticas rituais dentro daquela sede, a Vai-Vai também é retirada num processo violento e covarde desse local, que hoje, para nós, é um lugar que vai ficar na memória, né? Então, é por isso que me alegra muito estar nesse movimento do Saracura Vai-Vai. Desculpa ter estendido e obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos, tudo bem? Sou Bruno Baronetti. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Instituto dos Arquitetos, na figura do Vitor, da Amália, pelo convite. E é uma honra para mim estar aqui ao lado desses 3 queridos amigos, pessoas que eu admiro e que eu aprendo a cada fala. Obrigado, Claudinha, obrigado, Gleuson, obrigado, Tadeu. E quero dizer que dá até um frio aqui na espinha, né, Tadeu? Do lado de uma primeira fila dessa, né? Então, quero agradecer o seu Cláudio, o seu Adão, uma salva de palmas para eles, que eles construíram essa história. Seu Cláudio, da Vila da Lila, seu Adão, fundador da MNU, seu Abílio, grande escritor e pesquisador aqui dos territórios negros aqui em São Paulo. Então, são 3 mestres que eu aprendi, que eu aprendo e que eu tenho a honra de conviver. Então, muito obrigado por terem vindo e obrigado por estarem aqui nos honrando. Opa, o Gilson está lá atrás? Eu não vi, eu não vi ele aí. Opa, salve, Gilson. Tudo bem? Obrigado pela presença. Então, a fala da Claudinha é inspiradora, como sempre, e nos faz refletir algumas coisas, né? O movimento Saracura Vai-Vai, ele
traz, né, a partir dessa dinâmica da racionalidade, da ciência, né, da arqueologia, uma dessas ciências que vão surgir aí no século XIX, a ideia, né, do patrimônio material e dos vestígios. Então, isso é muito importante, a gente resgatar esses vestígios materiais, esse patrimônio material, mas é importante a gente dizer com todas as letras que o mais importante, Claudinha, nessa disputa, não são os vestígios, né, não são meia dúzia de vasos, justamente porque ali estão construindo sobre um local sagrado uma linha de metrô. A gente sabe, né, que o capitalismo, né, desde a sua gênese, ele é estruturado a partir disso, né, da destruição das memórias, do desenraizamento e desse processo de migração e deslocamento de milhões de pessoas. Se a gente for pensar, né, o capitalismo desde da produção das suas crises, desde a crise de 1873 até a crise bancária agora, né, causada pelo Covid, etc., é isso, né, um processo contínuo de gentrificação, de expulsão, de violência e de destruição, de vidas, de memórias que não respeitam sociedades e não respeitam lugares sagrados. Então, a gente tem que falar com todas as letras, né? Estão construindo ali sobre um local sagrado, onde estão assentado a ancestralidade dessa população, né? Então, ali que estão os túmulos dos ancestrais dessa população. Então, não é algo trivial, né? Não é algo banal. Então, a cidade de São Paulo, né, tem essa característica desde que vem a partir dos ciclos cafeeiros, essa expansão. Então, o café coloca São Paulo e coloca o Brasil de novo, né, na dinâmica do capitalismo, na sua periferia, claro, né, na periferia do capitalismo. E nessa periferia, a partir das crises que a Europa geram, né, ela desloca milhões e milhões de pessoas. Primeiro, ela escraviza milhões de pessoas na África. Então, se a gente for pensar o volume de pessoas que vem no século XIX de escravizados no Brasil, então é uma coisa muito recente, né? A gente está falando de algo de menos de 200 anos. Então, o volume de pessoas que vem no 19 é muito maior do que no 18, e no 18 vem muita gente por causa do ouro, e é muito maior que no 17, é muito maior que no 16. Então, o capitalismo crescente, né, então o capitalismo industrial, ele também mata corpos negros, mata corpos de operários, de pobres em escala industrial. E essa é a história da cidade de São Paulo, uma história de pobres operários e pretos que são destruídos e expulsos dos seus territórios, expulsos de suas casas pelo processo, né, de gentrificação, pelo processo dessa dinâmica do capitalismo, né, de ressignificação, né, do capital, né, dessa reificação da mercadoria. Dito isso, esse processo ele é violento, ele acontece, mas ele não é feito sem luta e sem disputas. E é isso que nos interessa, né? Nós estamos aqui porque somos pessoas... eu venho do Itaim Paulista, iniciei também... ali é um dos bairros mais pobres, de piores IDH da cidade de São Paulo. À medida que você vai saindo do centro da cidade, você sai ali da região Faria Lima, Moema, à medida que você vai indo para as bordas, né, leste e oeste da cidade, a cada 1 quilômetro que você anda, é 1 ano a menos de vida, estatisticamente, que essas pessoas vão ter. Então, uma pessoa na cidade de Tiradentes, ali onde está a Príncipe Negro, né, Gleuson? Uma pessoa que está no Itaim Paulista, uma pessoa que está lá em Perus, ela vai ter 20 anos a menos de vida do que uma pessoa que está morando nos Jardins, uma pessoa que está morando em Moema. Então, é isso que a gente está falando. A gente está falando de expulsão de pessoas, e essa expulsão produz uma cidade desigual, uma cidade que gera pessoas que vão ter uma expectativa de vida 20 anos menor. E para suportar isso, essas pessoas fazem o quê? Elas se encontram, elas se juntam. E aí que a gente tem o nosso espaço, as nossas escolas. Porque a população negra, a população operária, né, a história se a gente pensar a história, né, das pessoas comuns é isso, a história de encontros, a história de pessoas que estão vivendo no mesmo espaço, se juntando e tentando fazer algo em comum. E essas pessoas negras, elas têm a sua cor de pele, elas trazem esse saber ancestral de tocar tambores e essa religiosidade. Então, as escolas de samba, elas vão ocupar um papel aqui na cidade de São Paulo de centralidade dessas sociabilidades negras. Então, as escolas de samba têm um papel central dentro das sociabilidades negras. Por quê?
porque aqui que elas vão nessas escolas de samba que essas pessoas aprendem a sua identidade, aprendem a sua religiosidade e aprendem sobre a sua ancestralidade. Então, mesmo que as escolas estejam hoje nas mãos de brancos, estejam também passando pelo processo, né, é inerente da mercadoria, porque essa é a dinâmica do capitalismo, e a gente não tem como viver fora disso, ela ainda traz consigo esses traços. E por isso que elas existem, e por isso que vale a pena a gente estar aqui falando delas hoje. Né, porque elas trazem essas identidades, elas trazem essa ancestralidade. E essas ancestralidades, elas ocupam espaços determinados, né? Então, que lugares elas vão ocupar, né? Então, eles têm um papel central. Eu, que venho lá do Itaim, quando era criança, lá não tinha nenhum equipamento cultural. Eu nasci em 87, então, pensando que quando eu tinha 10 anos, o Racionais estava lançando Sobrevivendo no Inferno. Então, era isso que era a vida da periferia de São Paulo nos anos 90, né? Um lugar onde não tinha equipamentos culturais, onde só tinha violência, onde a única presença do Estado era através da polícia, era através, né, da violência policial, sem nenhum tipo de equipamento, escolas, gestão Maluf em São Paulo, né, então escolas acabadas. Eu fui lá na primeira do Itaim. Primeiro, eu falei para a Claudinha, já ela sabe disso, o primeiro show que eu fui na vida, que não tinha dinheiro, né, foi quando a Claudinha trouxe a Transcontinental e apresentou lá artistas e tal. Então era isso, era o único espaço que nós tínhamos, era o samba, e era democrático. Reunia eu, que era um menino branco, filho de pai negro e mãe branca, com outros primos negros, com outros primos brancos. Então, a São Paulo também tem isso. Mas o que a gente não pode deixar é o seguinte, é que lá a gente estava aprendendo o quê? A gente estava aprendendo sobre essa musicalidade e essa ancestralidade, né? Desse sincretismo que forma, né, São Paulo. E quando começa essa aventura das escolas de samba e desse carnaval em São Paulo, então se o carnaval hoje passa na Globo, se o carnaval hoje foi oficializado e traz milhões e milhões de reais, né, num processo de perdas e ganhos, então todo o processo dentro do capitalismo é isso, né? Você tem demandas que são cumpridas, demandas que não são cumpridas, isso se deve a homens e mulheres negras que dedicaram a sua vida inteira para ano após ano, colocar essas escolas nas ruas. E o Vai-Vai é um desses territórios fundamentais, e ao construir a estação 14 bis, né, agora 14 bis Saracura, ainda bem, mas que seja Saracura Vai-Vai, né, porque, com todo respeito ao Santos Dumont e ao 14 bis, a representatividade do Vai-Vai é muito mais importante para aquele lugar, para aquelas pessoas, do que homenagear o nosso pai da aviação e nosso primeiro avião, até porque exatamente. Então, a Claudinha falou do Vai-Vai, o Gleuson falou da cidade de Tiradentes, da Vila Prudente. Vou deixar o meu mestre caçula falar da Casa Verde, que é o território dele, e eu vou falar um pouco, então, sobre Barra Funda e Glicério. Tudo bem? Então, eu coloquei aqui um mapa. Olha só, cada pontinho desse são mais de 20 lugares, são locais de sociabilidade negra na Barra Funda, na primeira metade do século XX. Então, nós tínhamos aí em toda a Barra Funda dezenas de locais de sociabilidade negra, onde ocorria o encontro dessas famílias, né, dessas famílias pretas aqui em São Paulo. O número 1 desse mapa é o Largo da Banana, que assim como a região da Saracura, essa região quilombola da Saracura, era um lugar de sociabilidade e de práticas de samba na cidade de São Paulo na primeira metade do século XX. Então, o Largo ele existia ali onde, próximo, né, às linhas, o encontro das linhas Sorocabana e Santos Jundiaí, né, ali próximo ao Brigadeiro Galvão, onde alguns jovens estivadores, carregadores, então ali a gente tem São Paulo é uma cidade central, justamente por conta dos encontros das diferentes linhas férreas que trazem a riqueza do Estado, né, que trazem esse café e esses produtos para ser escoado pelo Porto de Santos. Então, São Paulo tem uma centralidade por conta disso, né, uma capital interiorana, que não está no litoral, que
que cresce junto com as linhas férreas, e nas margens das linhas férreas, quem descarrega, quem de fato faz com que o café saia lá das fazendas de Jundiaí, das fazendas do Oeste Paulista, e chegue até Santos. São mãos e pés negros, né, de que carregam esse café e transportam até lá. Então, essas pessoas que fazem esse samba, né, no Largo da Banana, né, vão ser fundamentais para a construção dessas escolas de samba e desses cordões carnavalescos aqui em São Paulo, no começo do século XX. O Largo da Banana, Claudinha, ele é extinto em 1950 para a construção, mais uma vez, em nome do progresso, para a construção do viaduto Pacaembu, né, e da Avenida Pacaembu. E se você for pesquisar também nos acervos dos jornais, eu pesquisei na hemeroteca, pesquisei em acervos dos principais jornais da cidade, só há referências ao Largo da Banana nas páginas policiais, né? Não há nenhuma referência para a grande imprensa, que ali se praticava samba, que ali era um local de sociabilidade. Não, aquilo lá era vendido como um lugar de violência, como um lugar de briga, de assassinatos, de um lugar barra pesada, né? Então, essa é a visão, né, que as classes dominantes têm da população pobre e da população negra. São pessoas violentas, são pessoas não confiáveis, quando, na verdade, eles que nos exploram, né? Então, nós que devemos tratá-los assim, que a violência sempre parte do outro lado. E aonde nós vamos encontrar, então, essa memória, né, do Largo da Banana? Alguns anos atrás, né, a prefeitura fez o projeto de memória. Seu Dadinho, lembra, Caçu? Estávamos lá nós dois, né? Seu Dadinho colocou lá a placa em homenagem a onde era o Largo da Banana. Então, quem for a Rua Barra Funda, ali perto, ali próximo à estação de metrô, hoje a estação de metrô, ali tem lá a placa, né, onde era o antigo Largo da Banana. Mas é isso, ficou na memória, né, ficou dentro dessas sociabilidades negras. Então, essas lideranças negras que construíam esses lugares. E não temos vestígios materiais, não temos fósseis, não temos materiais arqueológicos, mas aquilo lá está presente na memória dessas pessoas e continua vivo, né? E ele vai continuar sempre vivo porque está presente nas memórias dessas pessoas, mais do que em qualquer vestígio arqueológico. O seu Carlão do Peruche, que eu tive a honra de ser o biógrafo, era criança. O seu Carlão nasceu na Rua Pirineus, ali na Barra Funda, com 10 anos de idade, em 1940. Então, antes da construção do viaduto, que foi na década de 50, ele, o Geraldo Filme e outros meninos iam com curiosidade lá escutar esses batuqueiros e aprenderam com eles lá, né? Então, eram meninos negros que iam lá aprender com esses engraxates, com esses estivadores, com esses carregadores, o samba. Então, estavam aprendendo a sua cultura ancestral. E, se a gente for pensar nas experiências dos cordões carnavalescos aqui em São Paulo, que ocorrem ali na Barra Funda, as lideranças negras que vão conseguir fazer esses cordões eram lideranças negras de uma baixa classe média, mas que já tinham um emprego formal ligado ao Estado, né? Então, existem, dentro dessas experiências, né, esse lumpesinato, e essas pessoas que estão numa situação muito ruim, e tem algumas famílias negras que já na década de 10, elas tinham um pouco mais de condição financeira, pensando nessa dinâmica do capitalismo. Então, eu vou citar aqui, por exemplo, né, que o primeiro cordão carnavalesco no território negro da Barra Funda foi fundado pelo Dionísio Barbosa, que era um funcionário do Instituto Caetano de Campos, pelo argentino Celso Vanderlei, que fundou o cordão Campos Elíseos, que era funcionário da Companhia Telefônica, e o seu Inocêncio Mulata, que foi fundador da escola de samba aqui, que o nosso querido Caçula foi presidente. Inocêncio Tobias era funcionário da Secretaria de Abastecimento, né? O seu Carlão também foi funcionário público, foi metalúrgico. Então, essas lideranças negras que conseguem entrar nesses empregos formais, elas vão ter uma capacidade de articulação muito maior do que aqueles que estavam, né, em empregos informais, que estavam na marginalidade, e elas vão ter um papel central nessas sociabilidades, formando, congregando, né, essas pessoas. Então, se a gente for para o território do Glicério, então o que acontece? Essas lideranças que estavam lá, né, nos anos 10, nos anos 20, nos anos 30, a liderança da Madrinha Eunice ali no Glicério, junto com outras famílias ali, na Encruzilhada das Cinco Esquinas. Então o território do Glicério também é sagrado. Ali também está sentado Exu Veludo, está sentado
várias entidades ali na Encruzilhada das Cinco Esquinas. Então, ali também tem uma ancestralidade, né, que não pode ser apagada, então não é nenhum vestígio que vai tirar aquilo. Então, essas famílias, com esse processo de gentrificação, elas vão sendo expulsas do centro da cidade e vão indo cada vez mais para as margens e cada vez mais levando essas experiências das escolas de samba, essas experiências desses cordões carnavalescos para as margens da cidade. E esses vão ser os lugares onde essa população pobre, essa população negra, vai se articular. Então, esse processo que ocorre no Bexiga, já a partir dos anos 50, na Barra Funda, no Glicério, ele é um processo um pouco mais demorado. Porque o Glicério, ainda hoje, é um lugar, né, que se mantém como, né, dentro desses territórios centrais, Barra Funda, Bexiga e Glicério, né, Bela Vista e tudo, é o primo pobre. Né? O Glicério ainda continua como um local das famílias mais pobres, que continua recebendo negros imigrantes, continua recebendo os nordestinos a partir dos anos 60 e 70. Então, ele continua trazendo essas características, né, de um território onde essas pessoas que são expulsas de diversos lugares se encontram para buscar a vida aqui em São Paulo. A Escola de Samba Lava Pés, que é a primeira escola dita, né, de 37, né, porque os outros eram cordões, etc., com esse modelo de escola de samba, ela resiste durante quase 7 décadas ali no território do Glicério. Hoje está junto com a Ailton Graça ali em outra região, né, da região do Jabaquara. Mas é importante, né, a gente pensar que o público também, né, foi mudando e todos esses grupos que foram entrando ali no Glicério foram contribuindo para que essa dinâmica ocorresse. Ali na Barra Funda, nós tínhamos a presença também da tia Olímpia, a dona do samba, de várias mães de santo, que vão apadrinhar centenas de crianças, né? Madrinha Eunice não é à toa, né? Porque ela vai amadrinhar muitas crianças, e vão construindo essa história, né, que a gente vai tentando pegar os pedaços aqui, que teve começo, a gente sabe, né, como diz o Lame da Lava Pés, teve começo, mas nunca terá fim. Gente, muito obrigado. Vou passar aqui a palavra para o meu professor, Tadeu Caçula. Obrigado. Fica até difícil falar alguma coisa depois de tantas falas contundentes e potentes aqui, né? Eu vou pedir uma salva de palmas para eles novamente aí, gente, porque olha... Vamos ver se a gente consegue contribuir aqui também. Mas antes de falar, eu gostaria de agradecer ao convite, né? Aí pela pessoa do Vitor, a Amália, a Nália que está aqui também, e a Amália que está aqui, que convidou. Eu fui meio que na onda do Dentinho, né? Ele veio decorando uma música para lembrar seu nome, mas no meu caso eu não precisei, porque a gente falou bastante esses dias todos. Quero também agradecer imensamente a presença dos meus mais velhos que estão aqui, que os passos vieram antes dos meus, né? Então, professor Adão, que é uma referência do movimento negro brasileiro, de uma cabeça pensante importante que abriu caminhos para a gente chegar onde a gente chegou aqui. Professor Manteiga, mais do que uma liderança da Vila da Lira, um dos grandes presidentes da Escola de Samba Vila da Lira, é uma referência também de negritude para a gente. Abílio Ferreira, que eu chamo de professor, mas que a gente sabe que é um grande escritor, uma grande cabeça pensante também, que tem trabalhado na perspectiva, né, de reconhecimento e valorização dos territórios negros na cidade de São Paulo, e também hoje representante aí ativo do Instituto Tebas, que tem um trabalho importante também de levantamento da memória negra de São Paulo. Gilson Negão, que está por aqui também. Gilson Negão, que também é da CONEM, do Movimento Negro Brasileiro, também fundador e membro da velha guarda da Escola de Samba Leandro de Itaquera, que está aí também, obrigado pela presença. Anderson Tobias, estou te vendo aí também, obrigado. Dentinho de Oxóssi, Dário de Mão, meus irmãos de luta, de caminhada. Bom, tinha que fazer todos esses agradecimentos para poder, então, começar aqui a trazer um pouco, algumas reflexões sobre o tema que nos trouxe aqui, para pensar cidade, samba, territórios, territorialidades e espaços de disputa, né? É bem interessante quando a gente pensa essa palavra, né, espaço de disputa, quando a gente vai falar sobre territórios de São Paulo, porque nós estamos falando exatamente de uma luta totalmente desigual, né? Nós estamos falando do capitalismo contra pessoas pretas que nunca tiveram acesso à estrutura de poder econômico, à estrutura de poder político em São Paulo. Então, que disputa desleal é essa, né? Você disputar o território de pertença, o território ao qual você, há décadas, né,
ocupa esse território por conta das mazelas da própria sociedade, da própria burguesia transvestida de elite, que trouxe toda essa questão dessas mazelas, colocou essas pessoas em lugar de vulnerabilidade, e que depois a especulação macroeconômica especulativa vai e tenta negociar esses territórios, né, de uma maneira gentil, mas que, como a gente sabe, né, Claudinha, Bruno e Glauber, a gente sabe que com o capitalismo não tem negociação, ele atropela, ele toma, ele não negocia. Então, discutir territórios negros na cidade de São Paulo é exatamente este lugar de desigualdade, de deslealdade, né, e de uma luta constante. Mas eu queria dividir aqui a minha contribuição em 2 momentos. Primeiro momento, fazer aqui uma digressão crítico-dialética para poder pensar por que chegamos onde chegamos hoje e discutir territórios importantes, como é o caso do Bexiga, como é o caso da própria Barra Funda, trazida aqui pelo Bruno, como é o caso da Príncipe Negro, que estava na Vila Prudente, com o progresso também, acabou sendo levado lá para o extremo leste, né, de São Paulo, e outras agremiações e outros grupos também étnicos, culturais, que foram expulsos desse processo. Primeiro essa questão, e depois a gente aprofundar um pouco sobre, para além do samba, como as outras 3 rodas sagradas das dimensões cosmológicas de resistência negra no Brasil também têm sofrido esse processo de esvaziamento, apagamento e também expropriação dos seus espaços, territórios de pertença. Primeiro, contribuir um pouco com a pesquisa que resultou no meu livro Casa Verde, uma pequena África paulistana, que é um dos territórios mais negros do nosso país, do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. A zona norte de São Paulo é o território hoje em disputa, inclusive, né, desse espaço de referência negra de São Paulo. Quando a gente vai pensar em território e territorialidades, espaços geográficos, fica impossível a gente não rebuscar e não invocar o nosso grande mestre intelectual, nosso grande pensador Milton Santos, que vai tratar muito bem sobre essa questão dos espaços geográficos das cidades e como, dentro de uma análise sociológica, ele vai também analisar esses territórios e dar um aspecto de territorialidade para esses espaços geográficos, na medida em que corpos étnicos ocupam esse espaço e dão identidade simbólica e cultural para esses espaços. Que é o caso da Vai-Vai, que é o caso do Bexiga, que é o caso da Barra Funda, que é o caso da Liberdade, né? que é o caso de alguns bairros que também foram afastados e apagados, né? por conta dessa expropriação dessas famílias, desses corpos negros que ocupam esses espaços. Destaco alguns aqui para vocês entenderem. Né? O próprio bairro das Perdizes, antigamente era um bairro negro, né? A própria Liberdade, como nós falamos, que era um bairro negro. Vila Madalena era um bairro negro. Tatuapé era um bairro negro. Penha, né, que é ainda considerado que é a igreja e a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, que estão ali resistindo também, que são espaços que estão em constante disputas, né? E o mestre Manteiga está aqui, não deixa mentir, que também participa ali do processo todo da Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, ali daquela questão, daquela região, e que estão em constante espaço de disputa. E aí, essa pesquisa que resultou no meu livro, Casa Verde, uma pequena África paulistana, ela vai fazer essa discussão sobre, primeiro, esses espaços territoriais da região central de São Paulo. Nós estamos falando a partir do Triângulo Histórico, né, de quando a cidade surge. Uma cidade era apenas uma província, e a partir daí desse Triângulo Histórico, como ela vai se expandindo, na medida em que aquilo que o próprio Bruno trouxe aqui, que foi o processo no século... Aumentaram meu microfone, é eu que gritei aqui, não? Tomei um susto agora. Tá tudo bem aí, né? Não gritei não, né? Não estou nervoso não, estou bem calmo. E que, a partir do processo do declínio do cafeeiro, ou da ascensão do café, né, no século XIX, século XX, São Paulo, então, vai começar a disparar como uma cidade, um estado que vai ganhar uma hegemonia econômica no país. E essa hegemonia econômica também vem com o processo de modernização. Esse processo de modernização tem a ver também com o processo de desenvolvimento arquitetônico da cidade de São Paulo. Né? Então, a partir do Triângulo Histórico, essa cidade vai começando a se expandir, prédios, arranha-céus, edifícios e territórios que até então, na medida que você tem o Triângulo Histórico, que é o centro econômico e étnico, político da cidade de São Paulo, esses bairros negros começam então a ser expropriados. Essa macroespeculação imobiliária começa então a disputar esses espaços e expulsar essa população negra. No livro eu trato esse processo de higienização étnica da cidade de São Paulo. Uma limpeza, assim como um dos bairros foram criados com esse nome, né? Higienópolis, que também pressupõe essa ideia de uma limpeza étnica e social do centro da cidade de São Paulo. Então, essa população vai ser afastada para os outros espaços territoriais da cidade de São Paulo, considerados periferias, que naquele contexto é Liberdade, Bela Vista, Barra Funda, né? Aqui nessa região da Zona Leste, até ali a região da Penha, Tatuapé,
que era o extremo leste naquele período, era onde essa população negra foi alocada. E para um outro processo, né, a partir aí do início do século XIX, século XX, ou perdão, século XIX, vocês vão ter aí todo esse processo ainda em disputa, né, em expansão na cidade de São Paulo. Na medida que essa cidade começa a expandir economicamente, socialmente, e começam, inclusive, a pensar uma modernização também na perspectiva de um processo de branqueamento dessa cidade, atendendo uma lógica que já vem desde lá, da metade ali do século XIX, quando você tem aqui no pós-abolição um processo de higienização do nosso país, um processo de branqueamento do nosso país, um processo de política eugenista que foi pensado para poder acabar com os traços físicos, culturais e simbólicos do país, como aconteceu em 1911, que o Estado brasileiro apresentou um projeto na Conferência Universal das Raças para poder apresentar um projeto de nação do nosso país. E na Conferência Universal das Raças, representada ali por João Batista de Lacerda e Roquete Pinto, o Estado brasileiro apresentou um projeto de que em 100 anos não existiria mais os traços físicos, culturais e simbólicos da população negra, numa perspectiva epistemicida, de acabar com a presença física, cultural e simbólica da população negra. Ou seja, era o branqueamento ou pela miscigenação ou pelo extermínio, né? Extermínio ou também por um outro fator, que é a questão do encarceramento em massa, né? A partir do decreto 847 de 1890, que versa contra os capoeiras e os vadios. A famosa lei da vadiagem, que vai encarcerar essa população que está tentando buscar uma maneira de sobreviver, uma maneira de criar espaços de aquilombamento para poder disputar a cidade, disputar moradia, disputar dignidade para poder viver numa das cidades que depois se transformaria na maior cidade do nosso país. Então tem uma série de aspectos aqui que não foi apenas essa burguesia transvestida de elite que trabalhou contra a sociabilidade dessa população na estrutura social do nosso país. O Estado brasileiro também investiu nas mazelas colocadas sobre a população negra pós-abolição. Então isso é importante dizer, né? Essa contextualização histórica está sendo trazida aqui para a gente poder pensar que os espaços de disputas eles estão desde quando houve o primeiro sequestro, né, dos primeiros grupos afrobantos sequestrados da região central de África. O primeiro navio de escravizados que foi trazido para cá, a disputa dos movimentos, inclusive o professor Clóvis Moura, um dos grandes intelectuais, pensadores do tempo que nós temos, pouco utilizado, inclusive, né, nas universidades, nos campos universitários, tanto públicos quanto privados, vai trazer muito bem essa narrativa de todos os processos, né, de luta, de disputa, né, de revoltas, de rebeliões, né? Tem alguns títulos, né, alguns livros que ele traz isso, Rebelião das Senzalas, né, A Dialética Radical do Brasil Negro, enfim, vários foram os livros publicados por Clóvis Moura que vai mostrar que não houve pacificidade, não houveram corpos dóceis, sempre houveram corpos de disputa, de luta, de reivindicação por aquilo que nós entendemos que é legítimo e importante reivindicar. Então, pegando um pouco esse fator histórico, é importante compreender que esses territórios de disputa do centro da cidade de São Paulo foram sendo dominados pelo capitalismo, foram sendo dominados pela burguesia, e essa burguesia não teve nenhum pudor de expulsar a população preta para as periferias, para as margens, para as franjas menos estruturadas da nossa cidade. E aí é importante trazer isso, porque nós aqui que trabalhamos na perspectiva de compreender a cidade, e sobretudo o direito à cidade, que é uma política pública que precisa ser aprofundada, na medida que você vai discutir, inclusive, os planos diretores, como esses planos diretores funcionam e quem, de fato, está usufruindo da cidade que a gente vive, é compreender que ainda hoje os planos diretores são perversos com a população preta e pobre das periferias. Sobretudo das periferias do centro, porque é muito importante a gente discutir de que centro nós estamos falando e de que periferia nós estamos falando. Existe, de fato, uma periferia? Onde está essa periferia quando nós temos cortiços e favelas verticais aqui na região central de São Paulo? Isso não é uma moradia periférica? Isso não está dentro de uma lógica que obedece à estrutura de dominação capitalista, quando você coloca uma população mais fragilizada na estrutura social, em detrimento de outras que têm mais acesso, né? Então, tem uma série de discussões aí. E aí, trazendo um pouco para a contemporaneidade, contribuindo um pouco com a questão do livro que eu publiquei, é compreender que, num outro processo, no século XX, teve mais uma outra expulsão, mais uma outra higienização étnica na cidade de São Paulo, quando essas famílias começam a ser levadas a grande escala para um outro marcador territorial da cidade de São Paulo, chamado Rio Tietê, né? Ele é um marcador social, econômico e étnico da cidade de São Paulo,
onde grandes famílias, em grandes números, são levadas para a Zona Norte de São Paulo, Casa Verde, Parque Peruche, Cachoeirinha, Bairro do Limão, Freguesia do Ó, Brasilândia, Imirim, todos esses territórios da Zona Norte de São Paulo, muito povoado por essas famílias e que, portanto, quando elas são levadas para lá, para essa região, levam consigo também os seus saberes, suas cosmologias, seus aprendizados, seus ensinamentos, suas corporalidades, suas narrativas, e com isso vão construindo também espaços de sociabilidade, de aquilombamentos socioculturais nesses espaços. E aí eu defino como grandes escolas de samba de São Paulo, como Unidos do Peruche, Mocidade Alegre, quando Rosas de Ouro, enfim, todas essas escolas que estão na Zona Norte de São Paulo, a maioria das escolas do Grupo Especial Morro da Casa Verde, Império, Unidos do Peruche, todas essas escolas de origem negras, essas em especial, né? O afoxé, o grupo de afoxé mais antigo do Carnaval de São Paulo, que é o Omodadá, que vem de um ilê de candomblé, que também é um território de resistência e de luta, também aqui na cidade de São Paulo, né? Em outras cidades também, mas estamos recortando aqui, que está lá no bairro da Casa Verde. Ou seja, essa população é levada para lá, mas leva consigo também todo o seu conhecimento e ressignifica esse território, trazendo novamente aquilo que o Milton Santos nos ensina. São essas referências socioculturais que vão dar identidade para esse território, ou seja, vão dar a territorialidade para esse espaço geográfico da nossa cidade. É fundamental que a gente traga isso. Eu tenho aqui um latifúndio de 5 minutos para poder fazer a conclusão aqui da minha fala, mas para poder trazer um pouco de alguns aspectos trazidos aqui pelos colegas. Primeiro, né, o Elber falou sobre a questão da construção do sambódromo, né? É compreender que esse processo de expropriação desses corpos que se movimentam e que estão em disputas pela cidade de São Paulo, seja pela estética do carnaval, ou seja pela narrativa trazida pelos seus sambas, elas já começam a sofrer um impacto brutal do racismo sistêmico e estrutural que nós temos no país, aqui em São Paulo em especial, uma das cidades mais racistas e reacionárias que a gente tem no nosso país, é a cidade de São Paulo. Ela vai, então, começar a tirar, a higienizar esses corpos pretos que estão carnavalizando o centro da cidade de São Paulo, a partir dos desfiles que aconteciam na Avenida de São João. Né? A elite que morava nesses prédios da Avenida de São João, e aí tem relatos de sambistas que vivenciaram isso, como nosso mestre Dadinho, quando o cordão do camisa desfilava ali pelaquela rua, a elite que morava nos prédios jogavam ovos, água e excrementos nos desfilantes, dizendo que não eram benquistos naquele lugar. O sambista passou por isso por aqui também, por São Paulo. E aí mudou-se então, porque não eram benquistos no desfile de São João, mudou-se para a Avenida Tiradentes, o desfile de São Paulo. E já começou a higienizar porque tem um bairro ali chamado Higienópolis, de gentes diferenciadas, que não queria nem uma estação do metrô instalada lá, alguns anos atrás, por isso que deu esse quiprocó todo sobre a questão do vai-vai. Mas a gente chega lá. E aí você vai para a Avenida São João. Da Avenida São João, você tem também um outro processo de reurbanização daquele espaço, tem o planejamento de instalar ali a Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar, né? Tem um projeto de instalar grandes salas ali, bibliotecas, pinacotecas, então vira um lugar mais elitizado, essa população então começa a ser expulsa e é construído o sambódromo da AMB exatamente aonde? Do outro lado do marcador social chamado Rio Tietê, no bairro da Casa Verde. Então essa população e o carnaval é levado lá para as margens novamente, porque não querem que esse carnaval se manifeste aqui no centro da cidade de São Paulo, né? Então é fundamental pensar quando a Claudinha traz um território da Saracura e como um território de disputa, é fundamental. E é fundamental a gente lembrar também que a própria Liberdade também está passando por esse processo, com a questão do circuito arqueológico ali dos aflitos, que está aqui o mestre Abílio, que também tem encabeçado essa frente de luta, e que também é um outro território que precisa ser ressignificado e trazido à baila toda a história empírica, epistemológica daquele lugar, porque também é um território importante da resistência e da presença negra na cidade de São Paulo, e que o próprio Estado também tem trabalhado na perspectiva de apagar essa presença quando muda o nome de Liberdade para Japão Liberdade. Né? É mais uma pá de terra em cima de uma história que eles querem apagar, assim como apagaram o nome do Lago da Forca, que era um pelourinho, um lugar de tortura, de violência contra corpos pretos, e que depois, com um processo todo de readequação urbana daquele espaço, com a imigração dos nossos amigos e quase parentes asiáticos, você tem aí, então, um apagamento sobre a história negra daquele território e também a mudança do nome de metrô Liberdade para Japão Liberdade, da mesma maneira que o nome do metrô tem que ser Saracura Vai-Vai, né, para marcar, de fato, esse território como território negro. E aí pensar que é fundamental que todos esses territórios negros precisam ser ressignificados.
Assim como a Vai Vai, e o Bruno trouxe muito bem aqui a questão do Camisa Verde e Branco, a Camisa Verde e Branco também é uma escola de resistência e de presença massiva negra, e desde sua origem, em 1914, com a criação do Grupo Barra Fundo, o primeiro grupo carnavalesco negro de São Paulo, que vai iniciar, então, uma disputa carnavalesca, mas com uma estética e com uma cosmologia muito diferente daquela brancocêntrica que rege a estrutura de organização urbana e cultural da nossa cidade. Então, essas disputas acontecem desde sempre. E hoje a gente está aqui ainda discutindo isso, sobre os apagamentos, esvaziamento e expropriação das presenças negras, de cultura e de espaço de referência negra na cidade de São Paulo, significa dizer que nós estamos errando em alguma coisa. Não nós que estamos na resistência, mas quem nos provoca a resistir, quem nos obriga a resistir, quem nos força a estar sempre reivindicando aquilo que é nosso por direito, ou seja, com todo respeito a todas as pessoas brancas que aqui estão, mas são as pessoas brancas de privilégio que estão, desde sempre, ocupando o poder político e econômico desse país, que faz a gente estar em permanente disputa de narrativa e disputa de espaços pretos a partir da cidade de São Paulo. Queria trazer essas contribuições e abrir aqui para a gente poder dialogar. Obrigado. Quero agradecer as belíssimas falas, dizer para vocês que a gente tem algum pequeno tempo para essa conversa e já me desculpar, porque na função de mediadora eu talvez devesse ter cortado antes, mas é que é impossível cortar essas falas, então eu fui adiando o máximo que deu. Mas temos um tempo, então eu queria convidá-las, convidá-los aos comentários. Abílio, pode abrir a roda. Já levantei a mão rapidinho, porque isso é território em disputa, né? Disputar a oportunidade aqui Mas eu vou fazer uma consideração bem breve, e se vocês quiserem comentar, eu agradeço, mas é para deixar aqui uma reflexão que eu tenho feito, que é no sentido de comemorar, de celebrar as nossas conquistas, né? Desde por exemplo, de 1 de novembro, né? Que é uma conquista extraordinária, desse Davi contra Golias, né? O movimento negro conseguiu estabelecer uma narrativa que questionou, né, a narrativa oficial, quer dizer, todo um Estado poderoso e com todos os instrumentos de exercício do poder, né, essa narrativa do 13 de maio não resistiu a esse contraponto construído pelo movimento negro, e isso é importante de ser ressaltado. E queria comentar o seguinte, nós temos esses 2 sítios arqueológicos mais recentes, o que surge na Liberdade no segundo semestre de 2018, e esse que é encontrado agora em 2020. É de 2020 o sítio da Saracura? Final de 2020. Então, eu queria ressaltar o seguinte, há uma semelhança muito interessante no processo que eu considero que são respostas dos nossos ancestrais a uma agressão, né, levada a cabo pela elite econômica, pelo capitalismo. Na Liberdade, ocorre a mudança do nome da praça, para Liberdade Japão, e da estação do metrô para Japão Liberdade. Em resposta a essa agressão, meses depois, ainda, isso aconteceu em julho de 2018, em dezembro, aparecem as ossadas no cemitério dos Aflitos. No Bexiga, houve o deslocamento do Vai-Vai. Algum tempo depois, acontece, a estação do metrô esbarra num obstáculo, né, que é a pedra no sapato deles nesse momento. Então, eu queria só registrar isso, que é no sentido da gente celebrar essas conquistas, né, essa existência. E se a gente levar em conta o mito de Exu, né, essa subversão da progressão da história linear, essa coisa do tempo que
que se mistura, né? O presente, o eterno presente, né? Que não deixa que o passado passe e que está sempre chamando o futuro para cá. Aquele mito da pedra, né? De Exu que matou um pássaro hoje com uma pedra que atirou ontem. A gente vai verificar que nós temos também muito o que celebrar, o que comemorar, né? Então, ao lado da nossa indignação, das nossas denúncias, também celebrar essa capacidade de resistência nossa, que é algo de nos orgulhar e de nos impulsionar sempre, a nos manter sempre na luta. É isso. Hoje nós temos ali na Praça Japão Liberdade uma estátua de Madrinha Eunice, né, de pé no chão ali, marcando... Do lado da banana. Exato, né, do Itamar ali na Penha, então da Carolina, mas a da Madrinha Eunice é muito importante, né, porque esse processo interrompe também esse processo de apagamento, né, de que vai mostrar essa cidade em disputa. Então a cidade está em disputa no plano físico, no plano material e também no plano simbólico, claro, né? Então nomear uma estação de Japão Liberdade coloca um grupo em destaque. E ao colocar a estátua da Madrinha Eunice ali, volta essa disputa, né, para o centro da praça, né? A fala do professor Abílio, do escritor Abílio, foi excelente na medida, né? Evidentemente que algumas conquistas que a gente já teve ao longo dessas décadas, ou desse quase século, né, pós-abolição, ou pouco mais de século de abolição, são importantes serem celebradas, né? E eu quero complementar, inclusive, Abílio, dizer uma máxima, né, de um provérbio africano que diz que quem planta tâmara não colhe tâmara, né? São as gerações futuras, porque tâmara é uma fruta que leva muito tempo para se frutificar. Então você planta agora e não espera colher. Então acho que é um pouco isso, né? A gente ainda colhe frutos de quem plantou tâmara e não colheu, né? E tem que continuar plantando tâmara para as futuras gerações colherem tâmaras também. Muito embora as conquistas sejam importantes, mas dado o fator histórico, né, do que houve com os povos das diásporas africanas, eu acredito que a gente tem muito que conquistar, porque a gente ainda tem perdido, do meu ponto de vista, evidentemente, perdido muito mais do que tem ganhado, né, dado o fator histórico que a gente tem, né. Perder espaço, perder territórios legítimos da população negra na cidade de São Paulo são perdas que talvez a gente não consiga nunca mais reverter, porque é aquilo que nós falamos agora há pouco, né? Não somos nós os detentores do poder político e econômico ainda no nosso país. Então, temos que avançar bastante nesse lugar. Mas, evidentemente, sempre celebrando cada conquista, cada vírgula, cada passo, cada 20 de novembro, cada celebração de conquista, cada cota, cada cotista, cada conquista que a gente tem do movimento negro brasileiro, a gente precisa celebrar, porque são conquistas de quem plantou a tâmara lá atrás. Eu agradeço também ao meu colega Abílio, que fomos colegas de faculdade. Eu estava chegando e ele estava saindo, tá? São gerações diferentes, né, Abílio? Mas parabenizar também pelo trabalho do Cemitério dos Aflitos, do empenho aqui do nosso amigo também, o Alexandre Kishimoto. E eu queria completar sobre essa questão da dimensão espiritual, da ancestralidade, que é o que me ocupa ali, olhando os fatos sucessivos ali, com a região da Bela Vista, e como essa dimensão da espiritualidade ela é viva na força dessa geração que recebe essa herança. A escola de samba Vai-Vai, quando ela é retirada dali, da guarda daquela encruzilhada, e aí é bom que se observe que esse Largo da Banana ficava numa encruzilhada também, né? E aí eu vou dizer que a encruzilhada que é o domínio de Exu, mas também uma encruzilhada da linha férrea que está ligada ao orixá Ogum, que são os orixás patronos daquela encruzilhada da escola de samba Vai-Vai. Eu vou pensar também nessas consequências, né? E naquilo que Pollock fala sobre as memórias subterrâneas, que elas vão saltar toda vez que elas permanecem como se estivessem ocultas, invisibilizadas, mas que toda vez que elas forem atiçadas, elas vão saltar. Então, esse movimento Saracura Vai-Vai, ele está nessa dimensão dessa ancestralidade. Quando eu fazia entrevistas para a minha pesquisa, e já havia a questão da ameaça do metrô entrar, acho que é bom que se diga que, em 2005,
a comunidade da Vai-Vai já foi impactada com a notícia de que havia um projeto de metrô que atravessaria ali a Rua São Vicente, aquela região. E aí começa-se toda aquela angústia. Quando chega em 2015 para 2016, a comunidade comemorou um projeto do metrô que desviaria a linha da estação de cima da sede. O que eu quero dizer com isso é que era possível não destruir aquele patrimônio. E, ainda na dimensão espiritual, eu penso nessas consequências. Eu até escrevi um artigo essa semana, que está no UOL, quem quiser pode acessar, que fala sobre terem mexido na encruzilhada de Exu. E o que eu digo assim, mexeram com uma ancestralidade muito forte, numa dimensão em que a cosmovisão ocidental ela não vai dar conta, ela não vai conseguir entender o que o Abílio falou agora. Mas, para encerrar, é dizer as consequências desse deslocamento da Vai-Vai, desses guardiões dessa encruzilhada para a passagem de um projeto que poderia ser evitado. Então, hoje, a Escola de Samba Vai-Vai, ao negociar a saída dela do terreno, da encruzilhada, que eu digo, ela ganha uma verba do metrô e está em processo de adquirir um terreno na Marques Leão, Almirante Marques Leão, que também era uma passagem de vivências do Quilombo. Só que é embargada a possibilidade de construção da obra. A elite se reúne ao saber que a sede ia para a Rua de Cima e, hoje, o terreno está sob júdice. Isso aconteceu entre final de 2020 para 2023, onde nós estamos. A Escola de Samba Vai-Vai, até 2005, ela é conhecida como a supercampeã do Carnaval. São 15 títulos. Em 2019, ela tem o primeiro descenso da história dela por problemas políticos, não pelo desalojamento, mas, ao ser desalojada, ela não encontra mais um lugar, uma sede própria. Aqui muita gente sabe que ela está ensaiando no Sindicato dos Bancários, improvisado, uma escola da dimensão, da importância, o Estado, a cultura, ver o que está acontecendo com a Escola de Samba Vai-Vai e deixar a própria sorte. A escola desceu de novo no último campeonato e agora está tentando subir para o lugar de onde ela não deveria ter saído. Essa crise está tendo consequências. E eu acho que essa dimensão espiritual, ancestral, ela está agindo nesses corpos negros que ainda guardam essa história, apesar do desalojamento. É isso, obrigada. Só queria fazer um comentário breve, que é interessante mais essa colocação do Abílio, que a gente tem, e também relacionando com a fala e com essa última colocação da Cláudia, que acho que a gente pode, uma possibilidade também, talvez um pouco simplificada, mas que é uma possibilidade, é ver que, de um lado, o poder instituído tem agido, tem diversas formas, mas tem uma forma que ela parece que ela sempre se repete e ela é a carta coringa desse poder instituído, que é a infraestrutura. Né? A gente tem o caso do Largo da Banana, o viaduto, tentaram de diversas formas, mas o que foi a cartada que teve sucesso foi a construção do viaduto, porque é muito difícil ir contra esse tipo de necessidade. Né? Todo mundo precisa circular, precisa do transporte, que é a mesma questão do metrô. Né? Ninguém vai questionar, você até questiona um empreendimento imobiliário, mas ninguém questiona uma obra de infraestrutura. Foi o caso da Vila Prudente também, então é recorrente esse caso. Né? E talvez, eu quero acreditar e acho que a gente tem, do outro lado também, uma cartada dessas coisas que estão emergindo, né? Que acho que é uma possibilidade também da gente trabalhar a resistência e acho que mais importante do que a resistência é o contra-ataque. Além de conhecimento que vocês têm, mas aquela coisa da mão na massa mesmo, entendeu? Aliando a teoria com a prática. E você sabe que, além de tudo, a nossa caminhada também é disputa política, é disputa de poder.
Então, o nosso povo, quer queira, quer não, está buscando conhecimento, tá? Enquanto argumento, né, não há, né, discórdia. Então, eu quero dizer que, para mim, é uma honra muito grande estar aqui presente com todos vocês, né, com essa academia, que é a pesquisa, né, vocês pesquisadores, porque a gente tem o conhecimento, mas vocês trazem dados, é essa troca, que às vezes a gente desconhece. Que vocês, e a pesquisa não é fácil. Pesquisa, indicação, eu estava até falando com o Bruno, né, que às vezes não dá para vocês dar conta de tudo, né, que são muito procurados, mas estamos juntos nessa caminhada aí. Então, eu quero agradecer a todos aí. Obrigado pela oportunidade. Quando se faz uma letra de samba enredo que vai para a avenida, agora eu participei da homenagem ao Abdias Nascimento, agora estamos aqui com Chaguinhas, e você vê assim que a escola de samba, quando compõe um enredo, é uma aula pública, profunda. Quem vai fixa aquele ensinamento para, né, para a vida inteira, né? Então, muitíssimo importante esse espaço, a reflexão sobre o que é a escola de samba, qual que é o papel dela, né? E para a gente estar mudando essa doença que é o racismo, né? Que está assolando o nosso país, né? Então, é difícil. Seria uma alegria estar aqui, né, Claudinha, celebrando e tal, mas tem esses espinhos, né? Então, vamos que vamos, e nada melhor que o som do tambor para dar uma relaxada, né? E a gente abrir os horizontes. Obrigado. Agora vamos fazer um passeio turístico arquitetônico pela cidade de São Paulo, mas a arquitetura do samba. Vamos aí. Vamos começar pela zona norte de São Paulo. Ou melhor, não, só um menor. Vamos começar bem. Zona norte de São Paulo, bairro da Casa Verde. Subdistrito é o Parque Peruche. Samba de autoria de Benedito Narciso Lobo, que conta a história de um povo de luta e de garantia, que virou o hino da escola de samba, uma das mais tradicionais de São Paulo, Unidos de Peruche. Chegou a filial do samba, aqui ninguém é bamba, mas tem um ideal, é incentivar a genuína melodia nacional. Chegou a filial do samba, aqui ninguém é bamba, mas tem o ideal, é incentivar a genuína melodia nacional. Vem ver as cabroças parceiras gingando na ponta do pé, vem ouvir a cabeça do nosso padrão de como é. Verde, amarelo, azul da cor do anil, Peruche tem as cores do Brasil. Verde, amarelo, azul da cor do anil, Peruche tem as cores do Brasil. Chegou a filial do samba, aqui ninguém é bamba, mas tem um ideal, é incentivar a genuína melodia nacional. Só maior, ainda na zona norte de São Paulo, indo lá, mais um cantinho da zona norte, no bairro de Vila Maria,
norte de São Paulo, nesse passeio turístico arquitetônico do samba de São Paulo. Cantar o samba agora de autoria de Zeca da Casa Verde, grande Zeca da Casa Verde. Alô, Bruno Baronete, tá bem quebrado esse cara aí, mano. Seu Zeca da Casa Verde. Compositor da escola de samba Morro da Casa Verde, uma das mais tradicionais de São Paulo, mas também multicampeão da escola de samba Rosas de Ouro, mas na Brasilândia. Essa de hoje não, essa de hoje também mudada. Ele falou assim, ó: o sol, quando esconde a carnezinha, tem a cor de maravilha, colorindo a minha Brasilândia. E eu, que namoro a natureza, digo e tenho certeza que lugar mais lindo não há. Agora vamos falar com luz, de uma roseira que nasceu neste lugar. Deu rosas, muitas rosas coloridas, deu uma rosa de ouro a chorar. Vamos junto! Deu rosas para você, deu rosas para o meu amor, deu rosas para tu, porque a rosa é a mais linda flor. Deu rosas para você, deu rosas para o meu amor, deu rosas para tu, porque a rosa é a mais linda. Se você não conhece, venha conhecer, venha colher rosas, pelo sol nascer. Se você não conhece, venha conhecer, venha colher rosas, pelo sol nascer. Vamos sair da zona norte de São Paulo, dar um pulo na zona leste de São Paulo, lá no bairro dos bairros mais negros da cidade de São Paulo, assim como Casa Verde e adjacências. Meu Deus, essa música de você, adjacências, entrou no meu vernáculo, no teu senhor me segura. Adjacências, é isso aí, meu. Valeu. O importante é saber que o território está contemplado. Tá bom, é isso aí, vamos lá. Licença poética. Vamos lá, família. Tá pra Escola de Samba, Bebê de Vila Matilde, samba de autoria de Armando da Mangueira. Quem souber, cai dentro. Exaltando a minha querida escola. Olha toda coberta de glórias, é a campeã das campeãs. Parabéns para o artilheiro Alberto Alves, orgulho de São Alberto Alves, orgulho de São Brasileiro. Zona Oeste de São Paulo, Marco Zero no samba urbano de São Paulo, a partir do Lago da Bacana, certo, Baronete? Certo, Claudinho? É isso? Lago da Bacana, onde foi fundado o grupo Barra Funda, mas nesse caso eu não vou falar da escola de samba da Barra Funda, camisa verde e branca, um samba de autoria de vários bancos, de Jordão, que a gente pode cair pra dentro porque é muito bacana. Vamos nessa? Só se for agora. Lá, 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 lá. Vamos
que é o bairro da Bela Vista. Esse bairro que está sendo mais uma vez saqueado, né? A população preta de resistência desse quilombo que é a Vai Vai. E aí cantar um samba imortalizado, escrito por nosso mestre Geraldo Filho. Quem souber cai pra dentro, quem não souber cai pra dentro também, que tá tudo certo, beleza? Quem nunca viu o sol amanhecer, vai no bexiga pra ver, vai no bexiga pra ver. Quem nunca viu o sol amanhecer, vai no bexiga pra ver, vai no bexiga pra ver. Quem nunca viu o sol amanhecer, vai no bexiga pra ver, vai no bexiga pra ver. Quem nunca viu o sol amanhecer, vai no bexiga pra ver, vai no bexiga pra ver. O samba não levanta mais poeira, asfalto hoje cobre o nosso chão. Lembranças eu tenho mais para a tua saudade, saudades vem em nosso corpo. Bexiga, bexiga, é só a céu. E não se vê mais a luz da lua, mas o vai está no pico, vai continuar a vida também é tradição. E o samba continua. Gostaram do passeio? Que passeio bom, viu? Vai não pode deixar de ver, não pode deixar jamais de falar das escolas tradicionais do Carnaval de São Paulo, jamais. Se existe um carnaval moderno, espetacularizado, contemporâneo, porque quem amassou pedra lá atrás, pisou no barro, literalmente no chão do lobo, foram essas escolas tradicionais. Lava-pés, camisa, vai, peluche, essas histórias precisam ser respeitadas independentemente de qual posição no ramo da história de São Paulo esteja, precisam ser respeitadas, assim como o povo da Casa Verde e outras coisas. Certo, Claudinho? É isso? Aprendi direitinho? Ô, Claudinho, beleza. Já, olha, com quase um ano de antecedência, você já anunciou a votação do ano. Pô, então, 2024 me aguarde. É isso, mano? Só que partindo alto, gente, é o seguinte, ó, se liga na ideia. O cavaco modelo mas a palma da mão é essencial no partido alto. Palma da mão aí, meu irmão. Palma da mão. Vamos legal o devido aí. O canal tem uma primeira do samba de autoria de Henrique Felipe da Costa. Pra quem não conhece, é o nosso já saudoso Henricão, um dos fundadores do Vai Vai, ator, poeta, também o primeiro recomboneiro do Carnaval de São Paulo. Salve, Henricão! E também, nas suas letras de samba, sempre mencionou o território da cidade de São Paulo. Esse aqui é bem negócio. Não passa a hora comigo, que eu não sou relógio da Praça da Sé. Não passa a hora comigo, que eu não sou relógio da
da Praça da Sé. Não passa a hora comigo que eu não sou relógio da Praça da Sé. Sou doce, não sou de açúcar, sou preto, não sou café. Não passa a hora comigo que eu não sou relógio da Praça da Sé. Mas a origem desse território é meu culpado, ninguém me engana. Fica lá na Barra Funda, no Largo da Banana. No Largo da Banana, tocava meu filho, saudade profunda. Foi lá que nasceu a escola, nossa querida Barra Funda. Não passa a hora comigo que eu não sou relógio da Praça da Sé. Não passa a hora comigo que eu não sou relógio da Praça da Sé. Sou doce, não sou de açúcar, sou preto, não sou café. Não passa a hora comigo que eu não sou relógio da Praça da Sé. O cantando de cobiça e vou falando a verdade, irritando o preto sem divisão. É o bairro da liberdade, o bairro da liberdade. Combate eu falo sem solavar. Barra Funda também é negra, lá do camisa verde e branca. Não passa a hora comigo que eu não sou relógio da Praça da Sé. Não passa a hora comigo que eu não sou relógio da Praça da Sé. Sou doce, não sou de açúcar, sou preto, não sou café. Não passa a hora comigo que eu não sou relógio da Praça da Sé. Extremo leste da cidade mora muita gente humilde, que é território que roubou essa tal Vila Matilde. Sou doente pelo samba, combate a doença não é qualquer luxo. Outro território negro de São Paulo, aqui é o Parque Peruche. Não passa a hora comigo que eu não sou relógio da Praça da Sé. Não passa a hora comigo que eu não sou relógio da Praça da Sé. Sou doce, não sou de açúcar,